Imagine uma pessoa que amputou a perna por alguma razão médica, porém ela continua sentindo algumas dores crônicas. Isso é relativamente comum. Agora pense numa criança que caiu, ralou o joelho, machucou e está sangrando. É claro, né? Eu estou vendo a sua cara de espanto em relação a essa criança. Pois é muito mais fácil o ser humano sentir empatia com aquilo que ele vê do que com aquilo que ele não vê. Então, é sobre esse assunto que vamos conversar hoje, a psicologia da dor ou as dores crônicas. Eu sou Michele Ribeiro, jornalista e psicóloga, especialista em relacionamentos e comunicação. A dor crônica persiste ou recorre por mais de 3 meses, ou persiste por mais de 1 mês após a resolução de uma lesão, ou acompanha uma lesão que não se cura. Provoca com frequência alguns sintomas, como cansaço, diminuição da libido, distúrbio do sono, distúrbio do apetite e constipação, que se desenvolvem gradualmente. É até relativamente fácil de entender por que todos esses sintomas ocorrem. Imagine que você está sentindo muita dor ou uma dor que é crônica, né, como é o caso dessa doença. E aí você não consegue tirar o foco dessa dor, né? É a mesma situação, se você sente uma dor de cabeça, você dificilmente consegue se concentrar em alguma atividade porque o seu foco está na dor. Então, esses sintomas são fáceis de compreender na situação da dor crônica. Agora eu gostaria que você tentasse imaginar como é sentir essa dor crônica. Imagine que você começa com uma leve dor de cabeça, que vai se intensificando com o tempo. E aí você começa a reclamar dessa dor de cabeça, pede ajuda para algumas pessoas, você toma aquele remédio, de repente toma até anti-inflamatório, uma outra dor que surge em seguida. E aí você vai ao médico, ele te receita alguns medicamentos, ou pede uma série de exames e depois receita alguns medicamentos. Enfim, aquela dor volta e aí você faz outros exames e chega num diagnóstico. Vamos supor que fibromialgia, por exemplo. Poderia citar qualquer outra doença que cause dor crônica, mas escolhi essa doença. O que é a fibromialgia? É uma síndrome clínica que causa dor no corpo todo, principalmente na parte de musculatura. Ela é uma doença reumatológica e que não tem cura. Porém, exige uma terapêutica envolvendo toda uma equipe multiprofissional, incluindo o psicólogo. A equipe multiprofissional e o psicólogo é recomendado tanto para fibromialgia quanto para qualquer outra doença que envolve dor crônica, por exemplo, lúpus, né? Então, exige toda essa demanda porque afeta todo o sistema do corpo da pessoa, vários órgãos, né? A fibromialgia é uma doença reumatológica, da mesma forma que o lúpus, que eu trouxe agora como exemplo, mas ela exige uma terapêutica que vai envolver sempre outros fatores clínicos, né? Então, por isso, essa exigência de envolver uma equipe multiprofissional, que a pessoa vai precisar cuidar da alimentação também, vai precisar, de repente, tomar determinados medicamentos para diminuir a dor. Então, envolve toda essa equipe. No caso da fibromialgia, geralmente a medicação são moduladores da dor, né? Porque na verdade não acontece nenhuma inflamação em nenhum local diferente do lúpus, que daí exige outro tipo de medicação, né? Então você toma moduladores de dor para poder minimizar esses sintomas, mas já foi comprovado que a atividade física reduz muito os sintomas das dores crônicas de maneira geral. Da mesma forma que a medicina alternativa, como a própria acupuntura. Há pesquisas a respeito dessa temática também. E eu super vou recomendar aqui uma profissional abaixo nas informações desse vídeo. Mas mesmo a pessoa sabendo, estando ciente de que a atividade física é uma excelente recomendação para aliviar mesmo as dores, esses pacientes eles hesitam em iniciar o tratamento com atividade física, por exemplo, justamente por conta da dor. Então, as limitações desses pacientes são inúmeras, não apenas físicas, como principalmente sociais. Porque imagina, né, nessa situação aí que eu coloquei para você de exemplo,
você começa a sentir dores. E aí você percebe que, você sente dor, mas as pessoas não têm tanta empatia, que nem aquilo que eu falei antes, né? Você vê uma criança, um machucado, ok, dá para entender que tá doendo. Mas e aquela dor que é invisível, né? Que não dá para você ver. Então, dificilmente você consegue a empatia das pessoas. Isso gera um sofrimento na pessoa que tem a dor crônica. Então, ela reclama da dor, ela acaba se isolando das pessoas, né? Ela acaba interagindo pouco justamente porque ela acha que pode incomodar. E realmente existem pessoas que, enfim, às vezes não tem muita empatia já por natureza ou não tem muita noção e acham que é besteira, né? Tem aquele pensamento, nossa, isso é besteira, é frescura, mas não é. Então a dor crônica é algo sério que é estudado e que exige uma compreensão melhor e maior de toda a população. Então acaba ocorrendo um isolamento social dessas pessoas para não incomodar outras pessoas. Da mesma forma que algumas pessoas também, sem muita essa noção, né, por ignorância, vamos chamar assim, acabam isolando também essas pessoas para não terem que se incomodar. E aí a consequência desse comportamento social, vamos chamar assim, é o desenvolvimento de doenças psíquicas ou psicológicas, como a depressão, por exemplo. Então a pessoa se isola, ela começa a ter pensamentos mais catastróficos, porque a dor é tão intensa. Então imagina, você sente uma dor, aquela dor não passa, né? E tem alguns moduladores, você toma, mas aquela dor pode voltar. Então é como se você machucasse, tivesse uma inflamação e tomasse vários remédios e aquilo não passasse nunca, né? Então imagina essa pessoa que sente essa dor o tempo todo. E aí ela acaba querendo acabar com essa dor de várias formas. Inclusive, há estudos e casos em cima dessa situação em que pessoas acabam se suicidando por conta da dificuldade de lidar com essa dor, né? E a gente já abordou em outros vídeos aqui no canal que o suicídio, né, quando não tem essa causa, por exemplo, voltada para a dor crônica, é até simples da gente compreender que quando é emocional, o fator é emocional, o sofrimento é muito grande, a pessoa quer acabar com a dor, ela não quer acabar com a vida. Então a pessoa se suicida. Então há casos relacionados, né, diretamente com a dor crônica de suicídios. Então por isso existe uma importância muito grande envolvendo uma equipe multiprofissional e um psicólogo para tratar justamente de todos esses fatores e minimizar as consequências ou sequelas dessas dores crônicas, né? Ou enfim, da doença em si que está causando essa dor crônica. Além de tudo isso, a gente tem outros fatores, como a questão financeira. Essa é uma das maiores causas de afastamento do trabalho. Então, assim, a pessoa sente dor, ela acaba se ausentando, porque ela não consegue trabalhar por conta dessa dor que ela está sentindo, né? Principalmente no começo, né? Quando ela está descobrindo, depois com o tratamento, isso pode minimizar, né? Então, assim, se a pessoa seguir o tratamento certinho, né? O acompanhamento médico, de acordo com a doença que a pessoa tiver, ela vai minimizar as dores e vai conseguir ter uma vida normal. Mas, e no geral, é a maior causa de afastamento do trabalho, né? E aí isso reduz o quê? A qualidade de vida dela, justamente por ela, questão financeira vai estar reduzido, né? Enfim, uma série de coisas voltadas para esse aspecto também profissional, que vai afetar. Nós temos um exemplo de dor crônica na ficção. Para quem assistiu o Dr. House, ele é um exemplo. Ele passou por um problema na perna, de erro médico, algo desse gênero, e ele vive mancando por conta desse problema e sentindo dores, né? Tem algum episódio lá que ele fala a respeito disso. E essa personalidade da ficção retrata bem as características de quem possui as dores crônicas. Na vida real, a gente tem a Lady Gaga. Ela relatou, por volta de 2017, publicamente, que ela possui fibromialgia, que é essa doença que a gente comentou, e o lúpus. Diferente da fibromialgia, o lúpus, ele causa inflamações em vários órgãos, né? Então, isso gera dor também. A terapia cognitiva comportamental, já na área da psicologia, ajuda muito
no tratamento das dores crônicas, justamente por se tratar de uma terapia breve. O foco dessa terapia vai ser justamente no trabalho da evitação que essa pessoa desenvolve, justamente comportamento de evitação que essa pessoa desenvolve, justamente por esse isolamento social, pela incompreensão geral, né, incompreensão mais social. Então, nesse sentido, vamos trabalhar com um treino de habilidades sociais mais voltado para a assertividade e justamente o enfrentamento dessa situação, entendendo justamente que cada pessoa funciona de uma forma e ela pode lidar, ter uma vida natural, normal, se ela fizer o tratamento correto. A gente pode dizer que a terapia é fundamental, é essencial para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Em paralelo ao treino de habilidades sociais, por exemplo, a gente também utiliza outras técnicas como mindfulness e técnicas outras, né, de relaxamento. Caso você precise de alguma ajuda, eu faço atendimentos clínicos pela abordagem cognitiva comportamental, online e presencial, e também realizo palestras, capacitações e treinamentos na área de relacionamentos e comunicação. Se você gostou, dê um like, compartilhe esse vídeo, lembrando que quanto mais você compartilhar, as chances da gente ajudar mais pessoas são grandes. E deixe seus comentários abaixo. Até o próximo vídeo.